Então, pessoas, bom dia de novo. Estamos agora gravando este breve momento tão esperado por todos semanalmente. E aí, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de reações químicas inorgânicas. Eu especifiquei a questão do inorgânico aqui, porque existem reações químicas orgânicas. Normalmente você vai aprofundá-las lá no terceiro ano, é quando a gente estuda a química orgânica em particular. Principalmente porque todas essas reações inorgânicas que a gente vem falando, elas englobam e elas envolvem processos que acontecem em meio aquoso. E os compostos orgânicos não têm tanta afinidade assim com água. Vocês já estudaram isso, vocês têm inclusive aporte de conhecimento, de aprendizagem, até para me responder. Por que, que não existe tantas reações orgânicas na água? Por que, que não existe tanta interação? Tem a ver com polaridade, tem a ver com afinidade química, né? Então essas reações orgânicas elas são vistas com outro olhar, com outra particularidade. Então a gente vai discutir elas aqui. Então, lembrando que aí se alguém quiser perguntar, pode usar o microfone, pode mandar mensagem. Eu sugiro o microfone para poder agilizar o nosso momento, tá certo? Então, vamos lembrar aqui alguns aspectos. Como é que você pode me dizer, como é que você pode saber que determinado processo, né, processo químico, como é que uma reação química ocorre? Lembra do seu dia a dia, lembra da sua rotina, né? Lembra da observação. Como é que você, prestando atenção no processo, você pode falar que houve uma reação química? Alguém pode me falar algum exemplo? A relação química não é como a mudança do elemento permanente? Então, mas você concorda comigo que a gente não consegue ver lá no universo atômico, né, João? Não dá para ver o átomo. Mas Mas dá para ver quando você, por exemplo, tá com a fórmula numa folha de papel que muda e não tem como reverter. então, o que que você percebe ali? O que que foi a transformação química nessa percepção sua da queima do papel? Teve o E fogo, não o é? fogo reagindo com a Com a partícula, né, as moléculas fumaça, ali. o calor. O calor não funciona também? Sim. Então, aí você está me Os, falando algumas evidêncis no dia a dia que uma reação química ocorreu. Isso aí é um exemplo. Muito obrigado. Temos algum outro? Alguma outra forma? Se estiver travando muito, eu desligo a minha câmera para poder melhorar a qualidade, tá? Existe alguma outra coisa? Vou desligar então. Show. o sal de frutas é? O sal de frutas mas qual é o processo? Então me fala, como é que você faz o sal de fruta? Qual é a evidência que você tem ali de que a reação química aconteceu? A mudança de cor da água, a borbulhação, a efervescência, A efervescência mudança é de o ideal, cheiro, sabor. porque exatamente, o Luiz falou também aí, né? Libera gás, você vê as bolinhas, né, que não tinham antes, né? Elas surgem. Então, formar gás é uma forma. Vou dar um outro exemplo de liberação de gás que talvez vocês nunca prestaram atenção. Mas quando você faz um bolo, você faz um pão que você coloca o fermento, seja biológico Fermento, ou seja químico, ele produz gás, então a massa cresce, não é? Depois que você assa, fica os furinhos, né, na massa onde ficava o gás, né? Aí o bolo e o pão ficam fofinhos, não é isso? Então, produção de gás também é uma forma da gente saber que a reação química ocorreu. Quero só mais uma, para a gente continuar. tem a Coca-Cola quando você abre. A Coca-Cola, quando a gente abre, faz o quê? Pss. Ué, libera gás também. Mas tudo bem. Eu quero Táxi com oxigênio. uma outra forma da gente perceber sem ser formar gás. Gente, o João é privilegiado com o microfone, né? O resto da turma não tem mais não para falar com a gente. Ué, mudança de cor, não é não? Me dá um exemplo então que muda a cor. Corante? Não, mas aí é física. Não Que não sei, uai, muda, não. depende do processo. Tem processo físico? Não. A dissolução, né?
Ainda é químico. Isso aí vocês vão estudar mais pra frente. O Arthur falou do ferro. O que, que tem o ferro, Arthur? Ah, ali, ó. O Luiz falou uma boa, da oxidação da maçã. Né? Você descasca a maçã rapidinho, aquela superfície que fica exposta escurece, né? Maçã, banana, batata, berinjela, tudo isso vai mudando de cor. Tem algum processo acontecendo ali, porque aquilo ali não é, né? É até rápido, né, para algumas coisas. O Arthur deve ter falado do ferro, deve ter falado da ferrugem, né? Que vai ficando vermelho, vai ficando meio alaranjado. Aquilo ali é um aspecto que pode indicar para a gente que uma reação química ocorreu. É óbvio que quando a gente estuda aqui as reações, a gente está falando do aspecto microscópico. Falando no microscópico, mas é bem menor que o micro, tá? Né? Na dimensão atômica. Adoro falar essa palavra agora. Na dimensão quântica. Hashtag Homem-Formiga. Então, naquela dimensão ali das partículas, a gente entende um pouquinho do processo. É nanoscópico? É nano? É nano e o pico. É entre o nano e o pico. É nessa dimensão aí, de -9 a -12 metros de dimensão. Quase nada. Ali as leis da física não funcionam. Não é isso? As leis da física clássica. Gravidade não existe. Né? Tem uma série de coisas. Beleza, então a gente tem esses processos todos. Vou dar um outro exemplo só para fechar aqui. Por exemplo, quando um alimento. Outro exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas um alimento, quando estraga, ele pode produzir alguns gases, né? Que mudam o aroma, é um cheiro diferente, mas, por exemplo, de novo, por exemplo, o gosto. Comida estragada começa a ter um azedo que a gente bate na boca e sabe que ela está ficando passada, que a comida está ficando velha e a gente tem que descartar. Então, existem várias formas, né, da gente é, observar isso daí acontecendo, né, no dia a dia. Então tem várias, né? Vou mostrar aqui umas figuras rapidinho. Por exemplo, hoje eu posso mostrar uma geleira para vocês e você pode, por exemplo, falar assim: ah, não, a geleira não é químico, não é um fenômeno, o derretimento das geleiras não é um fenômeno químico. Mas a gente sabe que boa parte dessas fragmentações de hoje em dia tem a ver, estão relacionadas com o fenômeno de aquecimento global, que é provocado por diversos processos químicos, né? Seja ele natural ou seja artificial. Então, a atividade industrial, o consumo de combustíveis fósseis, todos esses processos químicos de geração de energia têm produzido resíduos que estão provocando diversas alterações no planeta, correto? Alterações climáticas. Só para deixar claro e não aprofundando tanto no assunto, porque a gente poderia ficar mais tempo sobre isso, o fenômeno do aquecimento global não é esquentar somente, é mudança dos regimes climáticos do planeta provocado por pequenos aumentos no grau. E essas mudanças não necessariamente têm a ver com fazer muito calor, tá certo? Podem ter outras coisas. Isso, Samuel, a digestão também é um processo que o que você come não é o que sobra, não é? Não é sem detalhes, né? Porque temos que abrir o apetite agora e não perder o apetite. Vamos lá. Tinturas de cabelo também funcionam como diversos processos químicos. Não vamos entrar em detalhes, mas você tem algumas tinturas à base de amônia, água oxigenada. Eu vi esses dias um negócio que eu nem sabia, que agora existe tratamento de botox para cabelo. Caraca, né? Para mim era só utilizado mesmo na paralisia da musculatura, para recuperação de alguns outros movimentos, paralisação, mas existe esses fenômenos também. Tudo químico, né? Tudo fenômeno químico. No senso comum, o pessoal fala assim: vou passar uma química no cabelo. Né? A gente vai aplicar alguns produtos que vão ter. Então, eu não sei, eu não faço esse tipo de. O único produto químico que eu uso no cabelo é sabão de coco. Meu avô que me ensinou. Ó, mais um exemplozinho. Eu estou mostrando aqui uma foz. Não é Setiba, tá? Não é aqui no Espírito Santo. Na verdade, eu não sei onde é esse lugar. Mas aqui nós temos aqui um monte de vegetação. Então você pode pensar logo na fotossíntese e na respiração das plantas, dos animais. Você tem aqui, ó, esse efluente, né? Da água de rios, né? Com água bem escura, que normalmente é de material orgânico. A gente até comentou sobre a lagoa lá de Setiba,
né, como o solo, né, próximo ao mar é arenoso, ele não segura tanto nutriente assim. Então, alguns produtos da decomposição das folhas, eles são levados na chuva ou nas cheias para o leito dos rios. Então, dá esse aspecto escuro, que não é de poluído, né, é de matéria orgânica mesmo. Você pode até lembrar que quem já foi a mangue e percebe a cor mais escura da matéria orgânica presente naquele ambiente, todos originados através de processos, processos químicos, tá? Professor, mas tem aqueles valões com água escura, né? Pô, aquilo ali é matéria orgânica? É, mas é uma outra matéria orgânica, né? É de rejeito da humanidade mesmo. Então, alguns ali baseado principalmente do esgoto. Então, é uma matéria orgânica que realmente está em processo de decomposição. Então, tá em aquele cheiro forte que entranha e que fica na narina da gente. Acho que tem mais um só. O grande astro desse período que vivemos, né, o álcool 70, que está numa concentração ideal para funcionar na hora do aperto, né, como sabão. Então ele consegue trabalhar na destruição das superfícies da superfície desses micro-organismos, inclusive na inativação de alguns vírus. Então, 70% é uma concentração ideal para que ele consiga ficar um tempo necessário para fazer essa asepsia, essa limpeza, e evaporar logo na sequência. Quanto mais puro esse álcool for, menor vai ser o efeito. E quanto mais diluído for em concentrações menores, menor vai ser o efeito. Mas cuidado que ele continua sendo inflamável, tá bom? Então estou dando alguns exemplos e aí ele vai trabalhar exatamente na destruição. Então tem reações químicas acontecendo ali. A questão da hidrólise é um processo químico também, tá? Então, e por último, a explosão que houve em Beirute, né? E ali a gente teve exatamente um incêndio que gerou energia térmica, né, liberado bastante para promover a, a ignição do nitrato de amônio. Agora eu esqueci. É nitrato de amônio? Eu acho que é. Que é utilizado como fertilizante, mas ele tem essa capacidade de explosão e foi o que aconteceu. Inclusive é bom lembrar que aquele efeito catastrófico que a explosão teve estava vinculado principalmente à quantidade de matéria explosiva que estava ali. Então, quanto maior for a quantidade, maior o efeito. Se eu tivesse 1 grama, o efeito é X. Se eu tiver 1 tonelada, o efeito é 1 tonelada X, né? Essa intensidade ela é proporcional. Se você queimar um palito de fósforo e queimar uma floresta, o efeito do processo de queima, de combustão, vai ser bem maior. Então, isso aí já é um aspecto que pode ficar gravado no inconsciente de vocês na aprendizagem. Reação química ela é altamente dependente da quantidade de matéria. Quanto mais matéria envolvida no processo, maior vai ser o efeito. Então, se você jogou lá uma pastilhinha de sorrisal na água e viu lá aquelas bolinhas sendo feitas, imagina você numa piscina jogar 1 tonelada de pastilhas daquelas, você vai ter um efeito bem maior. Nossa senhora, eu estou dando dica para esses digital influencers aí, fazer o que acontece quando jogarmos 1 tonelada de sorrisal numa piscina, né? Se já não fizeram, né? Deve ter doido para tudo, não é? Tranquilo até então, gente? Podemos continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Show, Luiz. Nope, diz João. Maravilha. Então tá tudo tranquilo, não tem conta para fazer, não é? Então, gente, quando a gente falar então de equação química, correto? Eu vou trazer para vocês uma representação da reação, né? Então eu vou mostrar para vocês, numa forma esquemática, né, uh, o que acontece quimicamente lá na dimensão do átomo, lá na dimensão do composto, correto? Então a gente consegue observar muito melhor isso aí. Professor, mas isso é recente, não é? Das pessoas entenderem nessa dimensão o processo? Deve ter pouco mais de 100 anos. Mas a noção do fenômeno da transformação ela existe desde que a humanidade é humanidade,
correto? Então se sabe da combustão, né? Inclusive, nós já comentamos logo no início do ano que um dos fenômenos químicos que marca muita humanidade foi não somente gerar o fogo, né? Mas manipular esse fogo, levar esse fogo e utilizar essa combustão, o produto da combustão, para fazer diversas coisas, fazer o alimento, fundir metais para a produção de utensílios, dentre outros. Então, mas essa dimensão química dessa representação realmente é mais recente, tá? E aí nessa equação aparecem as fórmulas químicas das substâncias envolvidas. Então você vai botar H2O, NaCl e por aí vai. Quando a gente vai falando de equação química agora, não se preocupe em saber as fórmulas. Elas vão ser dadas para a gente, tá certo? Então você não precisa saber a fórmula de todos os ácidos, a fórmula de todas as bases, de todos os sais, tá? Isso era no meu tempo. A gente tinha que decorar a tabela periódica, decorar essas fórmulas, decorar os nomes. Isso não é importante para vocês, a não ser que você se sinta tocado em ir nesse caminho das ciências, né? Das práticas laboratoriais. Não precisa só ser laboratório, não. Quem vai trabalhar no campo, tipo na área das ciências biológicas, com a natureza, ou veterinária, vai mexer com determinadas substâncias e reações. Então as fórmulas elas vão na engenharia também, viu, Luiz? Então essa questão ela é bem presente. Então tudo que vocês vêm acumulando e compreendendo nesses processos, isso pode ser levado posteriormente. Ah, não, professor, eu serei advogado. Tudo bem, não tem problema. Conhecimento é algo que faz diferença na vida da gente. Mesmo que você não utilize essas informações posteriormente, saber faz a diferença no comportamento entre os indivíduos, certo? Essas substâncias envolvidas na equação, nós supomos que elas são puras, tá? Então, se eu boto lá H2O, eu estou falando da substância água, tá? Eu não estou falando da água do rio, eu não estou falando da água do mar, eu estou falando simplesmente da molécula de água. Então a gente supõe que numa reação química, essas substâncias, todas elas envolvidas, sejam reagentes ou produtos, elas são puras e não misturas, a não ser que o problema diga pra gente, que a questão é dita pra gente. Então vai falar assim, olha, eu preciso de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, para quem não conhece, é um sal. Mas a fonte natural de carbonato de cálcio é uma rocha sedimentar chamada calcário. Vocês já ouviram falar de calcário? Calcário há muito tempo foi muito utilizado para como cerâmica, para fazer varandas, né, para fazer pisos de casas, né? E o calcário tem em média 80% de carbonato de cálcio. E a gente pode usar então o calcário como fonte de carbonato de cálcio, mas aí ele não tem a substância pura. Então o problema, a situação vai indicar isso para gente, né? A produção de ferro, a gente não tem o ferro puro na natureza, então nós temos que extrair o minério, destruir rochas, pulverizar essas rochas e passar por uma série de processos físicos e químicos até eu tirar o ferro dali. Então tem isso aí, não tem problema, isso tudo é indicado, tá bom? E aí, numa reação química, nós esperamos, né, gostaríamos que todos os reagentes pudessem ser transformados em produto. Quando isso acontece, a gente diz que o rendimento da reação é 100%. Ou seja, tudo que eu tenho no início do processo virou produto. Quem quer vender esse produto quer que o rendimento seja 100%. Né? Quem faz receita aí de bolo, cake, docinho, gasta aquele monte de material e espera que todo ele gere um produto a ser comercializado. Se você não conseguir aumentar esse rendimento, você produz menos, você lucra menos. Né? Então, a gente também supõe. Em alguns casos, isso não vai acontecer. E, de novo, o problema, a situação, vai indicar isso para a gente. Isso vai ser mostrado. Tá? Perdão. Continuando, e é o esquema que aparece para a gente, né? Numa equação química, eu tenho uma seta que, por convenção, ela é indicada do sentido da esquerda para a direita, e aí essa seta vai indicar a transformação química. Então, tudo que tiver antes do sentido dessa seta, quer dizer, tudo que tiver à esquerda da seta, são as substâncias que nós temos no início do processo, que são chamadas de reagentes. Tá bom?
E tudo que aparecer após a seta, ou seja, após o fenômeno químico acontecer, essas substâncias serão chamadas de produtos. Professor, e se eu colocar essa seta da direita para a esquerda? Se você colocar a seta da direita para a esquerda, você está falando que quem está à direita é reagente e quem está à esquerda vai ser produto. Tá? Mas por convenção, é dessa forma aí que a gente representa. Perguntas? Beleza. Então, se a gente tem esses esquemas, tá, crianças? A gente precisa apenas pontuar algumas coisas. Inclusive, eu vou pontuar elas agora e já vou especificar o que, que a gente vai trabalhar durante esse período quanto às reações químicas. Tá? Dependendo da necessidade, né, dependendo da questão em si, da problemática, né, do processo, algumas informações elas devem aparecer nessa equação. Como assim, professor? Por exemplo, pode aparecer o estado físico das substâncias, se elas são gases, se elas são sólidos, se elas estão dissolvidas na água, ok? Uma coisa chamada entalpia da reação, que é o calor envolvido. Né? Se essa reação ela libera calor para o ambiente, se ela absorve calor do ambiente. Por exemplo, se eu queimo papel, eu estou liberando calor. Então, dependendo disso, a gente tem, se for conveniente e importante, vai aparecer o valor de calor, de energia sendo liberada. As questões de temperatura, as questões de pressão, dentre outros aspectos, vão aparecer ali. Então, esses detalhezinhos são chamados de aspectos qualitativos, tá certo? Isso aí vai trazer algumas considerações para a gente. Agora, se eu não tenho essas informações, a reação ela só vai indicar para a gente as proporções, que são chamadas de proporções estequiométricas. Essa palavra de estéquio aí, ela está relacionada à quantidade de matéria. Então, simplesmente são os aspectos que a gente chama de quantitativos. Você já deve ter estudado isso, né, no ano passado, já deve ter visto isso no quem fez pré-IFES, deve ter estudado um pouquinho que as reações químicas elas seguem as duas leis ponderais, que são chamadas lei de Lavoisier e lei de Proust. A gente também vai falar um pouquinho mais à frente. Mas eles são aspectos quantitativos. A gente observa isso aí. Deixa eu dar dois exemplos para vocês. Ó, vou sintetizar a água. Beleza? Magicamente. Não é feitiçaria, é química. Então, se eu trouxer o aspecto quantitativo da síntese de água, a água ela pode ser formada dessa forma aí. Correto? Vou juntar uma substância pura, que é o hidrogênio, que no caso é o H2, e a substância pura oxigênio, que é o O2. A reação entre o H2 e o O2 produz molécula de água. Esses números que estão em vermelho aí na frente são as proporções estequiométricas. São aqueles numerozinhos que a gente coloca para deixar a equação balanceada. Vocês se lembram disso? Eu lembro como se fosse ontem. Ontem não, ano passado, né? Eu dei uma aula para vocês à tarde de reforço, que a gente trabalhou isso aí. Quando a gente falou desses aspectos, o pessoal já estava nervoso, falando que era uma coisa muito difícil. E eu quero provar para vocês que isto não é. É difícil apenas para quem não quiser aprender, tá bom? Ela é bem simples, então a gente precisa de bastante prática nesses processos para acertar esses coeficientes. Agora, se eu quisesse trazer para vocês os aspectos qualitativos também trazem esse quantitativo. Mas olha só a reação química como é que ela fica. Que bonitinha, não é? Que linda, meu bebê. Então, olha só, essa reação química, trazendo os aspectos qualitativos, está dizendo para a gente que eu não tenho, que eu estou trazendo, que eu estou reagindo o hidrogênio, mas o hidrogênio está na forma gasosa, por isso esse G entre parênteses aqui. O oxigênio também ele é gasoso. E a água que é produzida é líquida. Mas por que é gás e é líquido? Porque essa bolinha que aparece aqui indica que as condições físicas foram padronizadas.
Padronizadas de que forma? É a pressão ambiente, né, ao nível do mar, que é um ATM, que é a maior pressão que a atmosfera pode exercer, e a temperatura 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, o hidrogênio que reage é gasoso, então ele é o gás hidrogênio. O oxigênio que reage, ele é gasoso, é o gás oxigênio, e a água sintetizada é líquida. Esse ΔF aqui, faltou um H aqui. Ele está trazendo a quantidade de calor envolvida. E esse sinal negativo vai indicar para a gente que a reação de síntese da água, a partir desses reagentes, ele libera calor. Libera quanto de energia? 68,8 quilocalorias por mol. O mol é uma coisa que a gente ainda vai estudar esse ano, tá bom? E aí eu tenho esses aspectos. Por isso que aqui, ó, 1, meio e 1. E é proporcional aos números daqui de cima. Mas esses são aspectos qualitativos. Eu posso interpretar uma série de coisas. Nós não vamos mexer com esse aspecto qualitativo no ano de 2020, tá? Esses aspectos qualitativos eles são abordados no segundo ano. No segundo ano, na disciplina de Química, a gente aborda esses aspectos qualitativos. Vou te falar que fica até mais interessante. Vocês vão ver em breve como é que esses processos eles acontecem muito mais recorrente no seu dia a dia do que você imagina. Tá certo? Por que é meio O2? Porque é o seguinte, ó, Luiz. O O2, né? O elemento químico oxigênio, o composto O2, tem dois átomos, não é isso? Meio não significa meia molécula, significa meio mol. O mol é uma quantidade. Mas faz a conta para mim. Quanto dá meio vezes 2? 1. Quantos átomos de oxigênio você tem aqui no produto? 1. Por isso que a gente coloca meio. Mas tem gente que fala assim, mas meia molécula não existe, professor. Meia molécula é um átomo só. Mas aqui não é meia molécula, é meio mol. O mol é uma quantidade muito grande de átomos, tá certo? E a gente vai discutir mais à frente. Mas aqui no aspecto quantitativo, se você quiser, você não precisa trabalhar com número decimal. Eu posso chegar aqui e multiplicar todos esses coeficientes por 2. E aí, ó, 1 vezes 2 dá 2, meio vezes 2 dá 1, e 1 vezes 2 dá 2. Se você olhar esse aspecto quantitativo, é a mesma coisa. É proporcional. Nós vamos trabalhar com isso também, tá bom? Respondido sua pergunta? Sucesso. Crianças, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Senão eu vou continuar. Ó. Então a gente vai fazer o balanceamento. Maravilha. Vocês vão entender. Então as reações elas vão aparecer prontas para você. Tá bom? A gente só vai acertar. Então, quando a gente faz o balanceamento, eu tinha mencionado isso já hoje, a reação ela vai ficar de acordo com a lei de Lavoisier e com a lei de Proust. Essas duas leis nós vamos abordar mais à frente, tá? Eu preciso só trazer essa pontuação aí. A lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa. Não é aquele nada se perde, nada se cria, tá? Na verdade, a lei de Lavoisier diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E a gente vai provar isso mais à frente. E a lei de Proust diz que existe proporção entre as substâncias. É a proporção, é a lei da proporção constante. Essas proporções elas existem. Então, balancear a equação química ela é de suma importância para a gente entender todos os processos. Saber quem consome mais, as questões de velocidade. Vocês vão ver isso com a vida, na sequência, tá? Perdão. Então, para acertar a quantidade de átomos do elemento, a gente altera a quantidade das substâncias. E essa frase eu acho que tem que ficar bem clara para você. Se você assistir a aula fazendo resumo, ou depois você rever a aula para poder fazer a anotação no caderno, tem essa possibilidade, se vocês não se lembram, né? A gente, quando faz o balanceamento, a gente não mexe na quantidade de átomos no elemento.
A gente mexe na quantidade das substâncias. A gente mexe naquele númerozinho que fica em frente. Tá vendo? É esse número que a gente coloca na frente. Por quê? Porque eu quero que o H2 reaja com o O2 e produza água. Eu não vou aumentar a quantidade de átomos, eu vou aumentar a quantidade da substância, que aí, por consequência, eu aumento a quantidade de átomos, a fonte de átomos, certo? Se eu mexo nesse número que aparece após a letra, eu estou mudando a substância. Se eu troco 2 por 3, o O3 é outra substância. Se eu boto H2O2, é uma outra substância. Então a gente mexe na quantidade da substância, que são esses números que ficam na frente. Então você não pode mexer nos números que já aparecem na equação, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Então a gente estuda, né, esse balanceamento chamado por um método de tentativa. Você vai contando de um lado e para o outro, né? A quantidade. Então tem uma série de formas, tem uma série de explicações, tem gente que estuda macete. A sequência mais lógica para quem quer tentar é seguir essa sequência que está ali, né? Você começa sempre balanceando os metais. Na sequência, você balanceia os ametais do lado do reagente. Eu vou fazer exemplo com vocês aqui, que vai ficar bem claro, tá? Os ametais. E depois, por final, você faz o carbono, o hidrogênio e sempre termina com oxigênio, tá certo? E aí tem uma dica que eu coloquei aqui, né, que é uma sugestão. Quando tiver substâncias simples aparecendo, você deixa ela sempre para o final. Substância simples é aquela formada por um único elemento, igual o O2 e o H2 que eu mostrei para vocês. Ok? Então, ó, é óbvio, aprender balanceamento sem fazer na prática não dá. Se você já sabe isso, é de boa, tranquilamente, tá super tranquilo. Agora, se para você é novidade, vou fazer aqui o seguinte. Ó, essa primeira reação química aqui que aparece, tá vendo? Ó, seta tá aqui, tá indicando pra gente o sentido. Então, tudo que tem antes da seta são os nossos reagentes. Tudo que está após a seta são os produtos. Quais são as substâncias envolvidas aqui, ó? C2H6O, O2, ou seja, esses dois reagentes. O meu produto é o CO2 e o H2O. Beleza? Vocês viram que eu não falei nenhum aspecto qualitativo. Nenhum aspecto qualitativo. Estou falando das substâncias ali. Diz para mim quais são os elementos químicos envolvidos nessa reação. É só falar as letras. Quais são as letras? Quais são os elementos? O C, o H e o O, não é isso? Você consegue observar que você tem no início da reação C, H e O e ao final C, H e O? Sucesso. Isso significa dizer que não tem como numa reação química você formar um novo elemento. Não pode aparecer um sódio no final. Mas o que você pode observar é que surgem novas substâncias, ou seja, novas combinações entre esses átomos, entre esses elementos, né? Aqui, por exemplo, desculpa, deixa eu pegar a caneta de volta. Eu tenho carbono combinado com hidrogênio. Ah, então já começaram a ver, tá vendo, Samuel? Você já viu que diminuiu o número de H, porque você tem 6 no início e 2 no final. Isso pode acontecer? Não, né? Então, olha só. Como é que a gente faria aqui? Então, se você seguir por tentativas, você pode fazer. Nesse caso, você pode começar com H. Ó, se no início eu tenho 6 e no final eu tenho 2, sumiram 4 átomos de hidrogênio, não é isso? Agora, olha lá o que eu vou fazer. Se você falar que você tem uma molécula, né, de C2H6O e você produzir 3 moléculas de água, a quantidade aparece, não é isso? Agora a quantidade de hidrogênios não é a mesma? Do início da reação para o final? Beleza. Então você já acertou
a quantidade de hidrogênios. Você viu que eu não mexi no número de átomos, eu mexi no número de substâncias que contém o átomo, ok? Feito isso, você pode fazer o carbono agora. Ó, no início da reação, eu tenho 2 átomos de carbono em uma molécula. No final, eu só tenho 1. Então, para eu ter 2, você não pode botar esse 2 aqui. Porque se você colocar o 2 aqui, passou a ser C2O2. E não é essa substância formada. A substância é o CO2. Então, você vai fazer o quê? Você coloca o 2 na frente. Porque ao colocar o 2 na frente, você produz 2 moléculas de gás carbônico e no total você tem os 2 átomos de carbono presentes ali. Sim ou não? Calma, nós vamos terminar o oxigênio agora. Lembra que eu falei na dica anterior que as substâncias simples você deixa sempre para o final? Ó, oxigênio aqui, cadê minha caneta? Isso, oxigênio aqui, ó, é uma substância simples. Por isso ela fica para o final. Agora, agora dá para fechar. Ó, no produto eu tenho 2 átomos de oxigênio vezes 2 dão 4. Certo? Aqui eu tenho 1 átomo de oxigênio vezes 3 dão 3. 4 mais 3 dão 7 átomos no produto. Se eu tenho 7 átomos no produto, eu necessito ter 7 átomos no reagente. Beleza? Então, aqui eu já tenho 1, porque aqui esse número já me diz que eu tenho 1 átomo. Então, para 7 faltam 6. Você vem e coloca o 3 aqui na frente. Pronto. Reação balanceada. Só isso. Deixa eu